Olá, professores! É um gosto estar aqui com vocês, falando sobre Educação 3.0 e os recursos educacionais emergentes. Há muito tempo que as tecnologias revolucionam a história da humanidade, pero muitas de elas levaram muito tempo para estar entre nós, disponíveis para nós. Mirem, por exemplo, as gafas. As gafas foram inventadas em el siglo XII. E estavam disponíveis somente para os monges, que eram as únicas pessoas que sabiam ler. Solamente em el siglo XV, com a invenção da prensa, é que a gafa começou a se tornar uma tecnologia relevante e estar disponível para toda a humanidade. Se passaram 3 siglos até as gafas se quedarem uma tecnologia importante. Outras tecnologias que para mim fazem muito sentido e que han revolucionado a história da humanidade. Mirem, por exemplo, a nevera. A nevera é uma tecnologia que foi inventada em 1857 e me recuerdo de ella porque minha abuela sempre me dizia que quando se casou, em sua casa não havia uma nevera. Nós não podemos pensar em viver hoje sem uma nevera, pero já se foi uma tecnologia que estava disponível para poucos e que se quedou muito importante com o passar dos tempos. Outra tecnologia que é muito importante é o teléfono. O teléfono é uma tecnologia que foi inventada em 1860. Há pouco tempo, essa tecnologia não estava tão disponível. Me recuerdo quando era chica e ia passar alguns dias em el campo com meus abuelos e necessitava falar com meus padres, me quedava muito tempo na cola para ter a oportunidade de fazer uma ligação para minha família que vive na capital. E hoje nós temos um teléfono, cada um em nossas mãos. Pero muito tempo se passou para essa tecnologia estar tão disponível para nós. A televisão é outra tecnologia muito interessante que foi inventada, que chegou em Brasil na década de 50 e também em outros países de Latinoamérica e que se quedou um tempo para estar disponível para todos. E quando chegou, a televisão cambiou a estrutura familiar. A televisão passou a ser uma tecnologia que estava em el centro da sala, todas as silhas organizadas, mirando para a televisão. As pessoas passaram a se comunicar menos. As pessoas passaram a cenar depois da novela. Ou se cenava antes ou depois da novela, pero em um momento da novela ninguém poderia falar ou fazer outra coisa. Como passou a ser a comunicação entre as pessoas de uma família? Provavelmente em esse momento, quem teve a oportunidade de vivenciar esse momento, recuerda o quanto as famílias tiveram que repensar sua organização familiar por conta dessa tecnologia. E agora nós estamos vivenciando uma nova revolução tecnológica, que estamos vivenciando por conta não do ordenador, pero de la chegada da internet. A internet chegou para revolucionar a forma como nós acendemos informações, a forma como nos comunicamos uns com os outros, a forma como consumimos bens e serviços. E mira, tudo isso é muito novo. A internet chegou em Latinoamérica em la década de 90. Em Brasil, chegou em 91 e era solamente disponível para as universidades por meio de uma rede cerrada. Mira, estamos falando de pouco mais de 20 anos. E a primeira versão da internet, chamada de Web 1.0,
era uma internet que permitia solamente que nós acendêssemos informações. Solamente poderíamos ler alguma informação de uma empresa, de uma escola, sobre um serviço. Não havia nenhuma ferramenta de comunicação ou de interactuação. A internet mais próxima, mais acerca da internet que nós conhecemos hoje, chamada de Internet Web 2.0, que é chamada de la internet colaborativa, é que começou a trazer a oportunidade das pessoas se comunicarem, interactuarem, estarem em contato uma com as outras. É desse momento que começou as ferramentas como Orkut, MSN, Facebook, YouTube e muitas outras que nós usamos em nosso dia a dia. E algumas delas não estão mais entre nós, não estão mais disponíveis, como é o caso de Orkut, como é o caso de MSN, que são tecnologias que já não se usam mais. E cada vez mais que uma nova tecnologia chega e se torna disponível, mais cambios essa tecnologia faz em la história da humanidade. Ou seja, tudo isso é muito novo e está fazendo um impacto muito grande em nossa vida personal, em nossas atividades laborais, em nossas oportunidades de relações com nossos companheiros, com nossa família, com nossos companheiros de trabalho. Estamos falando de 10 anos. Pero depois dessa versão da internet, temos uma outra que começou em 2007, que é a chamada de Web 3.0, onde começa a ser a convergência de todas as mídias, onde o Facebook começa a falar com Twitter, com YouTube, com Skype, e que tudo que hacemos na internet se converte em informações que vão servir para os governos, para as empresas, para ser oferta de produtos, para ser a oferta de serviços. É por conta dessa base de dados que hoje está na internet, que trabalha todas as informações que nós ponemos na internet, é que começamos a ter em nosso correio eletrônico, ou quando estamos em Facebook, ou quando estamos em Skype, a oferta de produtos que têm a ver com o nosso perfil social. Com a Web 3.0, também começamos a ter mais ferramentas colaborativas, como, por exemplo, o Waze. O Waze, que é um GPS, é uma tecnologia que ajuda nós a irmos de um lugar para outro, fazendo o melhor caminho, mirando onde não há um atasco. É muito tranquilo você ir de sua casa para sua escola com o Waze. Algumas vezes você tem um caminho que faz todos os dias, pero com o Waze é possível ver outras opções de caminho com menos atascos. E por que é possível fazer isso? Porque temos pessoas que estão colaborando e ponendo informações de coisas que se passam em seu caminho. Por exemplo, se há um acidente, por exemplo, se tem alguma reforma, por exemplo, se há alguma coisa, algum problema em o caminho, e avisa para que todos os outros que vão passar por esse caminho possam mirar para outras possibilidades. E tudo isso são ferramentas que nós conhecemos e que já fazem muitos cambios em nossa vida. E dizem que até 2020 vamos a ter muitas outras coisas que hoje não conhecemos. Vamos a ter o que se chama a internet de las coisas e as tecnologias para vestir. Um exemplo de las tecnologias para vestir são os chips, são os equipos que são implantados em um atleta ou que estão juntos ao corpo e que podem ajudar a monitorar a performance de um atleta. Outro dia eu vi na televisão também uma reportagem que falava de chips que são implantados
em el cérebro e ajudam a resolver problemas mentais, pessoas com epilepsia, por exemplo. Mira, quando nós poderíamos pensar um dia que teríamos a possibilidade de implantar chips em el corpo para ser o controle, o monitoramento de nosso corpo ou ajudar a resolver problemas psicológicos. Bueno, em esta primeira parte, meu desejo era compartilhar, reflexionar um pouco mais com você sobre este momento que nós estamos vivenciando. Algumas vezes nos sentimos desconfortáveis, angustiados, preocupados, não sabemos exatamente o que fazer. Porque tudo isso, e faz sentido nos quedarmos assim em este momento, porque tudo é muito novo. Como é dito, a internet está entre nós há menos de 15 anos. Estar entre nós não necessariamente quer dizer que está disponível. E quanto mais ela se torna disponível, mais pessoas estão usando, mais informações estão sendo generadas, mais coisas estão sendo inventadas. E por isso, algumas vezes temos a sensação de que estamos muito cansados, que o tempo se passa muito rápido, porque a quantidade de informações que nós temos disponível hoje é muita. E todo o tempo estamos tendo que mirar coisas, estamos sendo bombardeados por informações. Então, se você é um professor e algumas vezes se queda muito preocupado de como tudo isso está fazendo interferências em o processo que você desenvolve com seus alunos, se quede mais tranquilo, porque é parte do processo. Pode ser que um dia, daqui a muitos anos, que outros professores que vão estar com seus alunos não vão ter mais essa preocupação, porque essas tecnologias que hoje para nós é nova, vão estar disponíveis em todas as escolas e eles vão saber já o que fazer. Pero nós que estamos aqui hoje e que estamos tendo que trabalhar com as tecnologias, entender para que elas servem, estamos sim tendo que nos adaptar a esse novo momento. Cerro esta parte com uma frase de Milor Fernandes que nos diz: só depois que a tecnologia inventou o telefone, a televisão e a internet, foi que se descobriu que o problema da comunicação mais sério é o que está acerca de nós.